Bom, bom dia a todos e a todas novamente, né? Meu nome é Ellen, eu faço parte da equipe técnica de mobilização social do consórcio Cobrapmi, né? Que está responsável aí por esse processo de revisão do plano. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade de todos vocês que estão aqui conosco hoje, dizer que a ideia é que esse evento tenha um caráter mais participativo, né? Que seja mais um bate-papo aí. Antes da gente dar início, eu gostaria de colocar um slide aqui, referente a essa plataforma que a gente está utilizando. Eu não sei se todos têm familiaridade com ela. Eu vou passar os ícones aí, os recursos. Só um minutinho, isso. Então, do lado superior direito de vocês, a gente tem esses ícones aí, tá? Que é esse balãozinho, que é o chat, né, que vocês podem nos auxiliar encaminhando dúvidas, contribuições, né, considerações. Aproveitando o ensejo, eu gostaria de pedir para que todos vocês encaminhem para a gente como caráter de registro, né, o nome de vocês, caso vocês se sintam à vontade, o e-mail, o telefone de contato, a instituição que vocês estão representando, né. Só clicar em cima desse balãozinho aí do lado direito de vocês, lá em cima. A gente tem ao lado aí o levante a mão. Na hora que vocês quiserem contribuir, podem ficar à vontade em ativar esse recurso. Ao lado aí nós temos a câmera, né? E aí vocês podem utilizar aí ao longo da nossa oficina para que o evento ele tenha um maior dinamismo, né? Uma maior interação aí. E ao lado a gente tem o microfone. Então, assim, a gente só pede para que vocês mantenham os microfones desligados aí ao longo da nossa oficina, né? Para que não haja interferência, microfonia aí, né? Antes da gente dar início, eu gostaria de fazer uma rápida rodada de apresentações aqui. Primeiramente, eu gostaria de convidar a Raíssa. Obrigada, Ellen. Bom dia a todos e a todas, né? Como a Ellen falou, meu nome é Raíssa. Eu estou na coordenação executiva do consórcio Cobrapmi, da revisão dos planos municipais de saneamento básico. Queria desejar uma ótima oficina, reforçar, né, o que a Ellen mencionou, que essa oficina tem um caráter participativo, a gente quer ajustar eventualmente, né, alguma questão que vocês acham que sejam necessárias. E aí, mais para frente, eu falo um pouco das etapas que a gente está do plano, qual que é a pauta dessa oficina, o que a gente pretende com ela, e a gente dá sequência à apresentação. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Rodrigo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro ambiental, sou um dos especialistas do consórcio Cobrapmi, que atua na elaboração do plano municipal. Eu trabalhei mais com o eixo de abastecimento de água, mas eu vou estar apresentando hoje também o eixo de esgotamento sanitário. Que tenhamos um bom evento. Ana Flávia. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Ana Flávia, sou engenheira ambiental, faço parte da equipe técnica do consórcio Cobrapmi e hoje vou apresentar para vocês o prognóstico de resíduos sólidos. Conto com a contribuição de vocês. Obrigada, Isabela. Olá, pessoal. Bom dia, meu nome é Isabela, também sou engenheira ambiental, técnica do consórcio Cobrapmi, fico mais à frente do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Obrigada, Isabela. Claudinei. Seu microfone está desligado, Claudinei. Só ativar. Sim. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Bom dia, eu sou Claudinei, sou funcionário público há 33 anos, trabalho todo esse período, né, na gestão de resíduos aqui da cidade de Sorocaba e estou à disposição do que for preciso. Obrigada pela participação, Claudinei. Gostaria de convidar agora o Eric. Olá, bom dia a todos aí. Meu nome é Eric, sou gerente administrativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Sorocaba.
Obrigada, Eric. Karen? Vamos lá. Karen? Passar para o Márcio? Bom dia a todos. Eu sou o Márcio, eu sou atual diretor de planejamento e projetos aqui do SAI e estou acompanhando os eixos relativos a abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. Ellen, tá aí? Acho que você deu uma... Agora voltou. Voltou. Oi, travou aqui, foi só para mim? Foi, acho que foi. Foi, agora tá O Márcio é tranquilo. representante, tá, o Márcio é representante do SAI, né? Isso, ele falou, e falta o Karen. próximo aí da sua lista. Sim. É a Tatiana? Acho que a Tatiana não tá mais na sala, não. Tá. A gente tem representante aqui do SEMA também, né? Disseram que está sem microfone aí no chat, se puder encaminhar para a gente aí como registro também, né, no chat. Agora eu consegui o microfone, tudo bem? Bom dia. Ah, ótimo, bom dia. Na Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba, junto com o Claudinei, e a secretária Silene pediu para eu participar da reunião em nome dela. Tá, ok, obrigada pela participação de vocês. Bom, eu vou pedir o Rodrigo para colocar o próximo slide aí, Rodrigo, por gentileza. Tá aparecendo? Tá. Então, qual que é a ideia aqui hoje, né? Como eu disse, é apresentar o prognóstico e as principais... É verdade. Acho que eles travaram lá. Ellen, você voltou? Oi, tô aqui. Ah, tá. Aqui. Bom, gente, então, a nossa proposta aqui hoje, a ideia, né, é apresentar aí as principais soluções para o serviço de saneamento básico do município, né? Nós teremos aí alguns blocos, alguns momentos, nos quais, entre um bloco e o outro, a gente vai abrir para que vocês possam contribuir, né, nos auxiliar. Então, nós teremos aí, a princípio, né, a abertura com as ações institucionais, depois os 4 eixos do saneamento básico. E como eu disse, né, essa reunião, essa oficina aqui hoje, ela tem um caráter bem participativo mesmo, a gente vai precisar do auxílio de vocês aí para validar as informações desse produto que já foi encaminhado para o grupo executivo local, né? Então, hoje a gente vai fazer uma síntese aqui desse documento para que vocês possam nos auxiliar aí com essas considerações. Bom, agora eu gostaria de convidar a Raíssa para dar continuidade aí à apresentação. Obrigada, Ellen. Bom, aqui, né, como a Ellen mencionou, a gente estava apresentando a segunda oficina, né, do âmbito aí da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Sorocaba. Essa segunda oficina, ela é para apresentar o prognóstico, programas, projetos e ações. A gente está na etapa final aí de revisão do plano. A gente conta muito com a colaboração de vocês. A gente já mandou esse documento, né, que vai ser o foco dessa oficina aqui hoje, para o GEL, para o Grupo Executivo Local, que é o público-alvo dessa oficina, mas ela é aberta a toda a população, para que eles analisassem de forma prévia, né, mandassem para a gente algumas contribuições, alguns ajustes que pudessem ser necessários, mas a gente ressalta que essa oficina aqui também é um momento de discussão, então, assim,
Se vocês acharem que alguma informação precisa ser atualizada, alguma questão precisa ser revista, a gente pede que vocês passem para a gente, porque a gente vai rever, né, alguma questão que precisa ser revista e vai deixar depois o documento em consulta pública. Então, assim, a intenção dessa oficina é apresentar as principais características do documento. É um documento longo, então, assim, por conta de tempo, algumas vezes a gente não entra em muitos detalhes, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente está à disposição. Mas aí que a gente quer realmente que as informações que estejam aqui, né, que elas estejam de maneira correta, enfim, que elas propiciem que a gente elabore esse planejamento de forma assertiva para o município. Eu lembro também que o plano ele começou já tem um certo tempo, ele teve um tempo que ele ficou paralisado, o contrato, por conta da pandemia, né, e de outras questões, e aí ele retomou. Então, algumas informações foram sendo atualizadas, né, de dados, dos sistemas, então é normal que isso aconteça, e a gente pede que vocês repassem isso para a gente, caso, né, tenha acontecido alguma questão nesse sentido. Aí agora eu vou fazer uma breve apresentação aqui das etapas do plano, das etapas que a gente está, e do programa institucional que é previsto também. Pode passar? Bom, os dados gerais da contratação aqui, né, a contratante é o Consórcio de Estudos e Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Tietê, o CERISO. A contratada, como eu mencionei, é o consórcio Cobrap-MIR, a assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020, da ordem de serviço em 13 de agosto de 2020, e o valor global do contrato é cerca de R$ 2.109.000. Bom, aqui a gente tem, né, um mapa dos outros 28 municípios, mais Sorocaba, que estão inseridos no nosso contrato. Então, a gente está fazendo a revisão de todos esses municípios aí, ao longo da unidade de gestão de recursos hídricos 10. Então, a gente só deixa em destaque aqui para vocês acompanharem o restante dos municípios também. Pode passar? Bom, a primeira etapa de revisão do plano, ela foi o planejamento do processo de revisão, né, que a gente fez um plano de trabalho, elaborou as estratégias metodológicas que deviam ser aplicadas, depois a gente elaborou um plano de comunicação e mobilização social. Lembrando que esse plano ele teve algumas versões ao longo da execução do contrato, muito em função da pandemia, né, que a gente teve que mudar como que seriam todas as formas aí de mobilizar a população, e depois também em função da experiência que a gente foi tendo com os 28 municípios, o que funcionava, o que era melhor, o que era pior, então a gente foi atualizando esse plano. Depois a gente teve uma etapa de diagnóstico técnico participativo, que os técnicos foram em campo, coletaram informações, né, não só em campo, mas também outros tipos de dados, fizeram reuniões para caracterizar a situação atual do saneamento básico de Sorocaba. Depois disso, a gente elaborou esse diagnóstico, mandou para validação do GEL, ele foi validado, a gente apresentou uma primeira oficina, com o mesmo caráter dessa aqui, né, para apontar as questões que foram identificadas. Depois disso, a gente elaborou um produto 4, que aí a gente já entra na etapa 4 de prognósticos, planos e ações. Esse produto 4 também foi enviado para o GEL, né, de maneira prévia, foi validado, e nesse produto 4 a gente fez uma projeção populacional ao longo dos próximos 20 anos e calculou as demandas e as carências pelos serviços dos 4 eixos do saneamento. A partir de então desse produto 4, a gente foi para o produto 5, que é ele que é o foco, né, principal aqui dessa oficina, em que a gente propôs as ações, né, que devem ser implementadas ao longo dos próximos 20 anos, bem como fez uma estimativa de custos da implantação dessas ações. E o produto 6 é um banco de dados com todas as informações, desde o diagnóstico até os prognósticos, para que vocês possam, né, utilizar aí ao longo dos próximos 20 anos, para acompanhar a implementação do plano, se ela está sendo efetiva, se está sendo como planejado, se algum ajuste precisa ser feito. E aí depois, como eu mencionei, depois dessa oficina aqui, a gente vai ajustar o documento se necessário e vai publicar para consulta pública uma versão preliminar do plano, para que a população possa, né, ter acesso ao documento completo. Na verdade, todos os documentos, né, já estão disponíveis no site. A Ellen pode mencionar um pouco mais adiante, mas a gente deixa um formulário lá para consulta pública e depois a gente apresenta uma audiência final e finaliza a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Bom, aqui eu vou falar brevemente, né, sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos, né, execução de obras, e ele é baseado em alguns critérios, parâmetros, metas de algumas ações que são propostas. O prognóstico, como eu mencionei, ele tem como objetivo, né, a partir das bases que foram diagnosticadas da real situação de saneamento, fazer projeções e estimar quanto de deficiências, de carências, né, são previstas aí ao longo dos próximos 20 anos, e a partir daí
propor ações para suprir ou então equacionar essas carências nos 4 eixos do saneamento. E aí reforço que essa oficina tem o objetivo aí de buscar confirmar essas informações apresentadas e receber as contribuições. Pode passar? De forma geral, né, a gente detalha a legislação municipal, a legislação estadual e até a nacional no documento, mas aqui eu vou abordar só as principais legislações que a gente seguiu. A Política Nacional de Saneamento Básico, né, instituída aí lá em 2007 pela Lei 11.445 e a sua recente atualização, a Lei 14.026. A gente destaca aí também, em relação ao eixo de resíduos sólidos, a Lei 2.305, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente lembra que o plano ele tem que ser revisado a cada 10 anos, de acordo com a nova lei. Além disso, recentemente também foi publicado o Programa de Saneamento Brasil Rural, que dá algumas diretrizes, enfim, propõe algumas orientações para o planejamento nas áreas rurais. Então, a gente já considerou isso também, né, o PSBR, para as diretrizes das áreas rurais, principalmente, lembrando aí que o plano ele abrange não só a área urbana, mas também as áreas rurais. Bom, e aqui eu vou falar um pouco, mas assim, bem resumidamente mesmo, desculpa, sobre os programas e ações institucionais, né? Porque antes da gente entrar em cada um dos eixos aí, dos 4 eixos do saneamento, a gente precisa que algumas institucionais permitam que essas outras ações dos eixos sejam realmente efetivas. E aí a gente tem um 5º programa aí de ações institucionais, que a gente estabelece prazos, metas, para que essas ações possam ser cumpridas. Aqui eu vou falar brevemente das principais ações que a gente identifica, e aí no documento completo elas estão um pouco mais detalhadas. Pode passar? Bom, essas ações propostas, elas envolvem o desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental, que são, né, fundamentais para que os serviços de saneamento possam ser implementados no município. A regularização de novos loteamentos, que apesar de não ser o escopo aqui do Plano Municipal de Saneamento Básico, ela tem uma interface aí, principalmente no acesso aos serviços de saneamento, quando a gente fala de locais, né, irregulares. E aí o que a gente propõe é um diálogo, né, entre as partes envolvidas, para que algumas situações sejam revistas ou sejam readequadas para que essa população, né, toda a população do município tenha acesso ao serviço de saneamento de acordo com o previsto na lei. A formação e capacitação em saneamento de profissionais de educação e saúde, então, são áreas aí que estão diretamente ligadas, né, e tem reflexo aí no saneamento. A interação dos prestadores de serviço, então é importante que não só o SAI, né, preencha o SNIS, né, ou outros questionários aí, mas a prefeitura e outros prestadores, para que assim a gente tenha dados mais reais dos sistemas e que possa fazer um planejamento adequado. A instituição da Política Municipal de Saneamento Básico, né, do Conselho Municipal de Saneamento Básico, a revisão periódica do plano, a gente dá algumas diretrizes para que o plano seja revisto durante os próximos 20 anos. E, por fim, a implantação do sistema municipal de informação de saneamento básico, semelhante ao SNIS, para que vocês possam acompanhar a implementação do plano. Bom, acho que basicamente é isso dessa parte inicial. Queria ver se alguém tem alguma consideração. Se não tiver, a gente pode seguir para o eixo de abastecimento de água. Bom, se ninguém tiver alguma consideração, acho que a gente pode seguir, né, Rodrigo? Não, vamos seguir, sim. Obrigada. Obrigado, Raíssa, e boa tarde aí novamente a todos. Bom dia, né, na verdade, né? Bom dia a todos e a todas. Eu vou apresentar então o prognóstico do eixo de abastecimento de água. Só confirma para mim, porque se está aparecendo slide, porque como eu estou compartilhando, tá tudo ok, né? Então vamos lá. Então, os serviços de abastecimento de água no município, eles são prestados pelo SAI, que é uma autarquia municipal, a que atende, conforme o marco de saneamento do plano diretor, todas as zonas com uso residencial, além da zona industrial 1, no qual se encontra previsto o uso exclusivo, né, para finalidade industrial. Dessa forma, ao longo do horizonte de planejamento, né, do Plano Municipal de Saneamento Básico, serão propostos que o acesso à água ocorra por meio de sistemas coletivos para toda a população residente no perímetro urbano, que é essa mancha verde,
E já para as áreas rurais, que engloba todas as áreas fora do perímetro urbano, serão adotadas soluções individuais de abastecimento, já que não há viabilidade técnica e financeira para a implantação de rede de abastecimento de água devido à sua característica de dispersão populacional. Então, essa área aí na cor salmão. Conforme preconizado no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade, com presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, é, o Clóvis está colocando aqui no chat que não está vendo a tela. Alguém está com problema também? O pessoal da SEMA respondeu que está normal. Para mim aqui está normal também, Rodrigo. Márcio também, Eric. Ô Clóvis, se puder reiniciar, então entrar, sair da reunião e entrar novamente, acho que deve normalizar. Eu vou dando sequência, mas qualquer dúvida aí você pode me mandar aqui no chat. Diante disso, né, as metas de cobertura por formas de abastecimento de água adequadas foram definidas com base na Lei 14.026 de 2020 e pelo Plan SAB para a população que é atendida por sistema coletivo e pela PSBR para a população que recebe água por soluções individuais. Então, a gente tem que, para a área que é atendida por sistemas coletivos, né, a meta para 2033 é de 99% de atendimento, e para o final de plano, né, o horizonte lá em 2041, o atendimento ele deverá ser de 100%. O atual índice no município é, né, de 99,5%, então já atende aí a meta de 2033. E para a população, né, que faz uso de soluções individuais, o atendimento em 2010, por formas, né, de abastecimento adequados, era de 83,9%. Esse percentual aí deverá ser incrementado em 16,1 pontos percentuais até 2038 para o alcance da meta aí estipulada aí de 100% para 2038. Ah, além, né, dos indicadores de cobertura, né, no plano municipal foram propostos indicadores para mensurar a qualidade dos serviços prestados. Então, foram propostos aí 4 indicadores. O primeiro, ele é relacionado à eficiência de tratamento, né, medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto que até 5% das amostras no ano acusem a presença desses micro-organismos, sendo que atualmente, aí, conforme dados preenchidos, né, pela SAE no SNIS, nenhuma das amostras encontra-se em desconformidade. O segundo relaciona-se com a continuidade do serviço, sendo o mesmo indicador proposto pelo Plan SAB, cuja meta para a região sudeste definida é de 21,6% das economias ativas atingidas por paralisações. Conforme dados do SNIS, na verdade, economias ativas não atingidas por paralisações, né? Conforme dados do SNIS, em 2021, esse índice era de 27% para o município. Os dois últimos correspondem aos índices de hidrometração e de perdas de água, cujas metas também foram estipuladas pelo Plan SAB. E somente o índice de hidrometração ele é atingido atualmente, né? As perdas no município eles estão em 33,8%, acima aí da meta estipulada para a região sudeste, que é de 29%. Então, para a população hoje que está em déficit para o serviço de abastecimento de água, né, foi necessário assumir algumas premissas de como que se daria esse acesso, né? Então, conforme até aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, né, toda a área do perímetro urbano, né, que é ela urbana, o déficit, quem é atendido de forma precária ou não é atendido por sistema, né, de acesso à água, vai ter o atendimento será por soluções coletivas. Já para a área rural,
o atendimento será por soluções individuais. Então, na fase de prognóstico, né, o primeiro passo foi calcular a demanda pelos serviços ao longo do horizonte de planejamento, né? Então, para isso, foram utilizadas as metas de cobertura por sistemas coletivos e individuais, as quais foram apresentadas anteriormente. Conforme a Raíssa comentou, né, foi feita uma projeção populacional até 2041 para o município, e essa projeção ela permitiu separar entre áreas urbanas, rurais de aglomerado e rurais isoladas. Com isso, a gente consegue delimitar as principais carências. Foi utilizado também o consumo médio per capita, né, a qual manteve-se constante ao longo de todo o horizonte de planejamento, e o índice de perdas de água foi utilizado no primeiro ano de análise, o valor atual sendo considerado uma redução linear até 2033 para o alcance das metas, né, de 29%. Além disso, foram utilizados os dados que foram coletados, né, na fase de diagnóstico, né, como capacidade de produção de água, de tratamento, quantidade de reservação existente nos sistemas, né, do município. Então, com isso, né, a gente tem que, para a área que é atendida por sistemas coletivos hoje, um déficit projetado para 2041 de quase 590 litros por segundo para a produção de água e para o tratamento de água de 45,3 litros por segundo. Já as vazões outorgadas, né, para o abastecimento público, elas deverão ser revistas e ampliadas em 90,3 litros por segundo, para que em 2041 possa garantir um atendimento adequado da população que é projetado. Por fim, né, não foi observado déficit para reservação, né? Encontra-se, na verdade, até um saldo aí positivo aí de 14.678 metros cúbicos. Então, a princípio, não são, conforme será apresentado, né, não serão previstos investimentos, né, para ampliação aí da capacidade de reservação no município. Já para a população que utiliza-se de soluções individuais, para 2041 não foi observado déficit, uma vez que essa população tem se reduzido, né, conforme dados dos censos demográficos, e tem essa tendência no município, né, de inclusão para o perímetro urbano dessas áreas, passando a ser atendida então por sistemas coletivos. Então, a princípio aí não foi identificado nenhum déficit aí quanto à demanda por soluções individuais. Então, baseado, né, nas observações feitas na etapa de diagnóstico e também no estudo de demanda, né, foi possível identificar as principais carências, né, e aí sendo pontuado no município, né, que hoje o per capita ele é considerado alto, né, ele está em 186,5 litros por habitante dia, conforme dados do SNIS, e esse número ele é maior que a média do do estado de São Paulo, né, que gira em torno de 175 litros por habitante ao dia, e também dos municípios, demais municípios aí que fazem parte do Cerezo. Conforme, né, foi já pontuado, né, a gente tem o índice de perdas aí que está acima da meta, né, de 29%. É necessária essa redução aí de 4,8 pontos percentuais. Conforme o estudo de demanda, né, realizado, né, a gente identifica essa capacidade insuficiente de atendimento frente às demandas de produção e tratamento ao longo do horizonte de planejamento. E também a gente tem que esse cenário de redução da disponibilidade hídrica, mudanças climáticas, impacta aí o município, né? Uma vez que 99,3% da água produzida hoje ela é oriunda de mananciais superficiais. E por fim, né, a carência observada aí para as áreas rurais, né, que é necessário um apoio aí para a implantação, né, dessas soluções adequadas, né, de abastecimento de água para essa população hoje que reside em áreas que não são abrangidas aí por sistema público de abastecimento de água. Então, as ações que foram propostas, né, no âmbito do eixo de abastecimento de água, a gente tem a primeira da ampliação do atendimento adequado, né, a ser executado no curto prazo, para o atendimento aí desse 0,5 ponto percentual da população urbana, que hoje não faz parte da rede,
e também a população rural que posteriormente aí ao longo dos anos passe a ser incorporada às áreas urbanas, né? A gente também tem essa necessidade de ampliar um programa, né, que visa a ampliação da capacidade de produção de água, considerando a necessidade do incremento aí da vazão captada e da capacidade de tratamento também das unidades existentes aí no município hoje. A gente tem um programa de manutenção das perdas, né, que corresponde a uma ação contínua aí, que visa aí a redução dos atuais índices de perdas de água, né? Esse programa aí deverá ser implementado e conforme já existem algumas ações já demandadas, né, ele possa ser ampliado e melhorado, né, ao longo dos anos, para que as metas elas sejam alcançadas. A gente tem um programa de manutenção dos sistemas coletivos, né, que configura também uma ação contínua, baseada muito no que o ALSAI já tem realizado hoje, né, para que as metas de qualidade de serviços prestados, né, elas possam ser alcançadas. Para a população, a gente tem essa ação contínua de educação ambiental, para que seja realizado, né, o consumo consciente de água, né, com vistas aí a reduzir esse consumo per capita do município e considerando, né, esse cenário aí de redução da disponibilidade hídrica, mudanças climáticas, tudo isso é, dá essa urgência, né, para essa ação. E a última ação, né, que o programa é o de distribuição de kits, né, para tratamento de água e também a capacitação dos usuários, né, que são os próprios responsáveis aí pela operação dos sistemas individuais. Então, essa é uma ação aí que deverá ser contínua também ao longo de todo o horizonte de planejamento. Os investimentos necessários, né, que foram calculados. Então, a gente tem que são previstos aí até 2033 o aporte aí de investimentos em ações estruturais na ordem de 401 milhões de reais. Essas ações estruturais são investimentos que englobam obras e intervenções, né, físicas em infraestrutura de saneamento básico. Já no período de 2034 a 2041, os investimentos necessários serão de pouco mais de 242 milhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes, também denominados não estruturais, devem ocorrer na ordem de quase 21 milhões de reais até 2033. Esses investimentos são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos ou também elaboração aí de estudos e projetos voltados para a área. Já para o período de 2034 a 2041, os investimentos em medidas estruturantes ou não estruturais são pouco de mais de 11 milhões de reais. Para a produção de água, né, são previstos até 2033 investimentos da ordem de 33,4 bilhões de reais, dos quais 30% serão destinados a ações de expansão das infraestruturas, né, e 70% para reposição, que correspondem a melhorias das infraestruturas já instaladas ou adequações, né, cujos investimentos não se enquadram em despesas operacionais. Após 2034, os investimentos totais eles caem para 28 milhões, sendo o maior percentual de reposição, 55%. Os maiores investimentos para o eixo de abastecimento de água, né, eles são voltados para ações de rede de distribuição e ligações, que totalizam até 2033 um montante aí de quase 344 milhões de reais, dos quais 198 milhões são destinados à expansão e 146 milhões à reposição da infraestrutura atual. Após 2033, né, o investimento total reduz para 198 milhões, sendo observado que serão necessários, né, o aporte em 51% desse valor em ações de expansão e 49% em ações de reposição. Uma vez que não foi identificado o déficit de reservação, né, as ações para todo o horizonte de planejamento são exclusivas em ações de reposição das infraestruturas hoje instaladas, né? Então, são projetados aí o aporte aí de 24 milhões até 2033 e 16 milhões no período posterior. Só
comentar uma coisa, que apesar de identificar a presença do déficit, né, para as áreas rurais, o quantitativo dessa população tende a diminuir ao longo do horizonte de planejamento, e espera-se que não tenha migração de áreas urbanas para as áreas rurais. Sendo assim, não foram previstos investimentos adicionais para essas áreas, tá? E essa população que faz uso de investimento por soluções individuais. Então, esse foi o prognóstico, né, do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer comentários ou contribuir aí com a construção do plano. Obrigada, Rodrigo. Bom, pessoal, agora é aquele momento, né, onde vocês podem nos auxiliar aí com dúvidas ou considerações, né? Podem ficar à vontade. Quem gostaria de começar? Márcio, por gentileza. Bom dia. Eu só queria tirar uma dúvida em relação a essas ações relativas ao sistema de abastecimento para a área rural. Quando vocês falam em solução individual, seria operada pelo sistema público. Não integrada ao sistema público, mas operada pelo sistema público. Na verdade, a solução individual é a responsabilidade da operação, ela é do próprio responsável do imóvel, né, rural. Ah, sim, entendi. Então, o que a gente prevê aqui é um apoio da Apoio prefeitura, um apoio técnico na capacitação e também na distribuição aí de kits para tratamento da água dessas soluções. Mas aí seria a prefeitura municipal como titular, né? Sim, mas como um apoio, não Apoio. como Sim. a operação dos sistemas. Exato. Certo. Mas nos demais aspectos, acho que está coerente a análise e o prognóstico. Ok, obrigado, Márcio. Obrigada, Márcio. Mais alguém, pessoal? Representante da prefeitura? Caso vocês tenham alguma dúvida, agora é o momento, tá? Tudo certo, então, nesse eixo de abastecimento de água? Ok, então. Tá ok. Podemos seguir, então, Rodrigo. Obrigado aí, Eli. Vamos dar sequência, então, ao eixo do esgotamento sanitário. Deixa eu só ajustar aqui a tela para eu poder ver vocês também. Ok, então vamos lá. Os serviços, né, de esgotamento sanitário no município, eles são prestados pelo SAAI, a qual realiza, né, a prestação de serviço aí nessa área verde aí, que corresponde a todo o perímetro urbano. Já para as demais áreas, né, é previsto aí o atendimento por soluções individuais, que correspondem a essa cor salmão. O mapa ele é bem próximo, na verdade, bem próximo não, ele é exatamente igual ao que foi previsto aí para o eixo de abastecimento de água. Para o eixo de esgotamento sanitário, a gente considera, né, as formas adequadas que contempla coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos ou uso de fossas sépticas para sistemas individuais. Diante disso, né, as metas de cobertura foram definidas de forma similar ao eixo de abastecimento de água, no qual aí prevê que o atendimento de 90% até 2033 e chegando a 100% aí ao final do horizonte de planejamento, né? A gente tem que o índice hoje por atendimento do sistema coletivo é de 99,2% no município. Já para a população que utiliza soluções individuais, o atendimento por formas adequadas de esgotamento sanitário era de 52,4%, devendo tal percentual sendo incrementado em 42,6 pontos percentuais até 2038, para o alcance aí das metas estipuladas pelo PSBR. Também foi necessário, né, assumir algumas premissas de como se daria a distribuição das soluções para a população que encontra-se em déficit para o serviço de esgotamento sanitário. Ela é similar ao que foi apresentado pelo eixo de abastecimento de água, né, onde a população urbana, né, todo déficit será suprido com soluções coletivas. Para a população rural, que é de povoados, né, aglomerados rurais, devido a essa característica de maior adensamento, também é prevista aí a presença de soluções coletivas, e já a rural dispersa, né, 100% do déficit aí será suprido com soluções individuais. Então,
também foi realizado, né, um cálculo de demanda pelo serviço de esgotamento sanitário. Então, para isso, utilizou-se as metas de atendimento, né, apresentadas, a mesma projeção populacional, também utilizado por eixo de abastecimento de água. Para o eixo de esgotamento sanitário, a gente utiliza-se a vazão média de esgoto produzida, né, que corresponde à vazão de água que é efetivamente consumida, calculada a partir da população estimada, do consumo per capita e do coeficiente de retorno. E essa vazão ela é assumida constante aí ao longo de todo o horizonte simulado, né. A gente também considerou a vazão de infiltração, que corresponde a uma taxa média de infiltração para toda a extensão da rede coletora, e as informações, né, que foram coletadas na etapa de diagnóstico dos sistemas, né, de extensão da rede, volume de esgoto coletado e tratado aí na unidade. Então, a gente tem que a demanda por sistemas coletivos, né, de esgotamento sanitário para a área urbana, né, a gente tem um déficit em 2041. A gente tem um déficit aí de quase 345 litros por segundo para coleta, e para o tratamento aí não foi observado déficit devido à capacidade nominal aí da ET, né? É observado até um saldo aí positivo aí de 1.561 litros por segundo ao final do horizonte de planejamento. É observado também ainda a necessidade aí de extensão aí entre quase 383 quilômetros, né, de rede coletora aí para o atendimento adequado de toda a população urbana. Já para essas áreas rurais, né, de aglomerados, né, é observado aí um déficit de 2,1 litros por segundo para coleta e para o tratamento aí de 4,1 litros por segundo. E também é requerida aí a implantação aí de 2,3 quilômetros de rede aí para o atendimento adequado dessa população. Já a população rural, né, que usa-se de soluções individuais, foi quantificado aí um pequeno déficit aí de 34 domicílios, né, rurais aí, que vão requerer a implantação aí de soluções adequadas, né, de esgotamento sanitário. Então, com isso, né, as principais carências, né, observadas no município, né, foram a rede coletora ela é insuficiente, né, ou ausente até em áreas urbanas e rurais, então é necessária a sua ampliação. Também tem essa ausência de tratamento adequado aí para as áreas hoje que estão em rurais. Nesse sentido, observa-se que há um saldo, né, há uma capacidade de suprir na área urbana esse déficit, devendo só ser analisada a viabilidade técnica, né, de implantação dessa rede que coletaria, né, os efluentes e destinaria essa unidade. E para a área rural, população rural, né, a gente observa isso ainda um percentual elevado, né, de utilização aí de fossas rudimentares, que são formas de esgotamento consideradas precárias, né, por apresentar aí risco de contaminação do meio ambiente e até causar doenças, né. Então a gente tem que as ações propostas, né, pro âmbito do eixo de esgotamento sanitário. A primeira é a elaboração de estudos de viabilidade de projetos na implementação de sistemas coletivos em áreas rurais hoje que já existem no município, né? Então, essa ação ela visa suprir essa carência aí que foi observada aí de esse déficit. E tais projetos eles devem verificar o número de moradores, domicílios na área de abrangência, aferir o número de ligações, a taxa de substituição das ligações e extensão da rede, bem como o padrão aí de ocupação predominante. Essa ação ela é proposta que ela ocorra já logo nos primeiros anos, né? Porque a gente vai depois, posteriormente, a gente vai ter que ter a implantação desses sistemas. A segunda ação, ela visa a ampliação das redes coletoras de esgoto, né, a serem executadas no curto prazo, para remediar aí o déficit identificado no município. Então, conforme eu falei, né, após a elaboração dos estudos de viabilidade de projetos, né, haverá essa ação aí que prevê a implantação desses sistemas, né, coletivos, onde identifica serem viáveis. E para a população, né, que faz uso de soluções individuais, né, é proposta ação aí de manutenção e apoio, né, para manutenção dos sistemas
não tem de coletivos aqui, mas o pessoal colocou individuais de esgotamento sanitário. Então, o conjunto dessas ações aqui a ideia seria propiciar a ampliação do atendimento adequado, né? Então, quantas ações, né, ou são previstas também outras ações para melhoria dos serviços prestados, né? Então, esses programas, né, o primeiro aí com destaque é a implantação de um programa para identificação e correção do lançamento cruzado, né? A gente observa que para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações, né, para identificação e correção das ligações clandestinas nas redes coletoras de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, né, é prevista aí a implantação de um programa contínuo de fiscalização em conjunto com ações de conscientização da população acerca da importância aí de eliminar essas ligações irregulares. A gente tem o programa de licenciamento ambiental e monitoramento de sistemas, né, que é voltado aí para esses novos sistemas que serão instalados, né, é, dentro desse programa, né, é destacado aí que a necessidade de realizar monitoramento dos efluentes e também do corpo receptor, englobando, né, os mínimos de parâmetro e frequências definidos na legislação ou pelo próprio licenciamento aí das unidades. A gente tem o programa, né, de implantação de melhorias ambientais nos sistemas de esgoto, que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes, a partir de estudos a serem elaborados aí pelos próprios prestadores, né? E o último é a conscientização, né, da população, né, a, em relação, né, ao uso, né, de sistemas individuais para que haja a prevenção da contaminação aí do meio ambiente e transmissão de doenças. Então, os investimentos necessários, né? A gente tem medidas estruturais, são requeridos aí até 2033 o aporte aí de quase 300 milhões de reais. Já no período posterior, são previstas aí medidas estruturais, um montante aí de quase 183 milhões de reais. Já em medidas estruturantes, né, ou não estruturais, deve ocorrer na ordem de quase 9 milhões até 2033 e pouco mais de 4 milhões no período posterior, né? Quando a gente analisa entre as ações dos sistemas coletivos, né, a gente tem que os investimentos em tratamento de esgoto totalizam até 2033 um montante aí de 62 milhões de reais, sendo que 92% desse valor é projetado aí para ações de reposição, né? Após 2033, há a redução dos investimentos necessários para 40 milhões, sendo que o percentual de reposição cresce para 95%, né, do total. Já os maiores investimentos, eles são requeridos para a rede coletora e ligações, onde serão necessários quase 238 milhões de reais até 2033, sendo que 84 milhões são destinados à expansão das infraestruturas e 153 milhões para a reposição das estruturas já instaladas. Após 2033, os investimentos estruturais eles caem para 143 milhões, sendo projetados aí 40 milhões para ações de expansão da rede, coletor e ligações, e 102 milhões para ações de reposição. Então, conforme apresentado, né, para o eixo de abastecimento de água também, né, apesar do déficit observado aí para as áreas rurais, é prevista aí a redução do quantitativo da população ao longo do período aí de planejamento. Então, como também não é esperada a migração de áreas urbanas para as áreas rurais, então não foram previstos aí investimentos para as áreas para serem aplicados, né, em soluções individuais nos próximos anos. Então, esse foi o prognóstico do serviço de esgotamento sanitário. Eu abro agora para que todos aí possam tirar suas dúvidas, fazer comentários ou contribuir. Bom, pessoal, agora é aquele momento que vocês podem fazer as considerações, podem ficar à vontade.
Em relação ao eixo de esgotamento sanitário, está tudo tranquilo? Tudo certo? Podemos prosseguir, então? Ótimo. Vamos dar continuidade, então. Ei, pessoal, bom dia. Vamos seguir aqui, então, com o prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, para o eixo de resíduos sólidos, a gente leva em consideração as metas de atendimento pré-urbano estabelecida pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, o PNSAB, que determina que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos até 2033 tenha que ser de 100%, sendo que o dado informado atualmente pelo município é de que a coleta abrange 100% dos domicílios da área urbana, e para estabelecer as metas de atendimento da área rural, foi levado em consideração o Programa de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta dos resíduos até 2038 seja de 85%, sendo que o município atualmente atende 100% da área rural. Um dado que realmente é raro da gente encontrar, principalmente levando em consideração os municípios aí de São Paulo. Então, o município já atende, né, essa meta aí de 2038, e a gente só prevê a continuidade, né, com o aumento populacional. E aqui está estabelecidas as premissas, né, que a gente levou em consideração para estabelecer as soluções para o déficit. Ao longo do tempo aí, como vai ter o aumento populacional, né, a gente prevê que para a área urbana, 100% do déficit será suprido com coleta direta. Então, à medida que a população for crescendo, os novos domicílios devem ser abrangidos, né, com a coleta direta para permanecer aí 100%. E para a área rural, para a área de povoado, é estabelecido que 100% é suprido com coleta direta, e ele vai depender da porcentagem de atendimento de coleta direta nessa região. Então, se for maior que 80%, tem um maior crescimento da coleta direta e o resto com coleta indireta. Se for menor que 80%, a porcentagem de coleta direta diminui. Então, a coleta direta a gente estabelece definida como aquela coleta porta a porta, né? Que o caminhão passa na porta das casas, recolhendo os resíduos, e a indireta mais comum para a área rural, né? Que são aqueles locais específicos onde a população deixa seus resíduos ali, e o caminhão passa somente nessas áreas. Para a avaliação, né, da demanda, foi avaliada a capacidade atual e também futura do município. Então, foi levado em consideração as metas de atendimento, né, tanto para a área urbana quanto para a área rural, a projeção populacional feita especificamente, né, para essa revisão do plano, os equipamentos de coleta existentes no município atualmente, né, com as suas capacidades, a frequência de coleta desses caminhões, a geração per capita dos resíduos sólidos urbanos, geração per capita de resíduos de serviço de saúde e geração per capita de resíduos de construção civil. Sendo esses dados informados pela prefeitura, né, eles foram atualizados, resíduos de serviço de saúde e de construção civil, pela prefeitura no ano passado, quando a gente fez o outro documento, do prognóstico 1. Então, foram utilizados os valores repassados, né, do município para fazer essa geração per capita. Também a gente estabeleceu aqui premissas para o cálculo da demanda dos recicláveis. Então, foi feita a composição gravimétrica pelo consórcio Cobrapri-FRAU, que está fazendo o diagnóstico regional de resíduos. Então, de acordo com essa composição gravimétrica, estabeleceu que 24% dos resíduos domiciliares de Sorocaba, dentre os resíduos, 24% é de resíduos recicláveis. Então, a gente analisou alguns fatores do município para estabelecer o quanto deveria crescer o reaproveitamento desses resíduos até final de plano.
Então, para o município de Sorocaba, pode passar mais um, por favor? Foi determinado um crescimento aí de 40%. Por quê? O município possui cooperativa de catadores, né? A cooperativa possui parceria com a prefeitura municipal. O município também se encontra entre os 80 primeiros municípios do ranking dos municípios verde e azul, né? E o que isso significa? Dentre os 80 primeiros tem priorização para financiamentos do FECOP, né? Então, a gente levou em consideração também essas fontes de financiamento. Porém, né, a coleta dos resíduos recicláveis, ela é realizada por caminhões da cooperativa, né? Então, a gente entende que quando há um problema no caminhão, é difícil essa substituição e pode ter o interrompimento da coleta, caso seja feito por caminhões ou de uma empresa, no caso aí a prefeitura que realiza, né, a coleta, se fosse realizada por os caminhões da coleta mesmo, seria mais fácil a substituição. Então, ficou estabelecido que até final de plano deve ter um aumento aí de aproveitamento em 40% dos reaproveitamentos dos recicláveis do município. Então, de acordo com os cálculos, né, que a gente fez de demanda, chegou-se que a geração em 2023 de resíduos sólidos urbanos é de 221.330 toneladas, e prevê a geração em 2041 de 264.553, sendo que a capacidade instalada, apesar de serem muitos caminhões, né, que existem no município, a gente chegou com a capacidade instalada de 174 mil toneladas, então sendo abaixo aí do que é gerado tanto agora, tanto até final de plano. Então, mesmo que tenha um atendimento de 100% no município, os caminhões que existem atualmente não conseguem coletar tudo que é gerado, podendo ter aí um acúmulo de resíduos, ou até mesmo descartes irregulares pelo município. Já em relação aos resíduos de construção civil, a geração em 2023 é de 200.251 toneladas, sendo essa geração em 2041 de 239.358 toneladas. E os resíduos de serviço de saúde, em 2023, sendo de 979 toneladas, com a previsão em 2041 de 1.170 toneladas. Então, aqui em relação ao atendimento, né, até 2041 prevê que se mantém 100% o que já é atendido tanto na zona urbana, tanto na zona rural. As principais carências identificadas, né, de acordo com com o diagnóstico, né, com a visita realizada no município e informações coletadas, foi identificado pontos com descarte inadequado de resíduos domiciliares. Coleta seletiva atende somente 16% do município. Necessidade de aquisição de equipamentos para Corezo, a unidade do bairro Parque Vitória Regia e EPIs. Então, quando a gente fez a visita, né, a gente identificou que os funcionários não utilizavam EPIs e a cooperativa contava somente com 2 prensas, né? Então, a gente sabe que foi informado, né, que os EPIs eles são de responsabilidade da cooperativa, mas a gente sugere que tenha um apoio da prefeitura, tanto para fornecimento desses EPIs, quanto também para fiscalização, né, que é muito importante que o pessoal utilize desses equipamentos. Então, o número de ecopontos é insuficiente pela geração de resíduos no município, né, disposição inadequada de resíduos de construção civil também, e inexistência de pontos de entrega de pneus e embalagem de agrotóxicos, né, sendo que esses 2 resíduos, eles devem ser incluídos, né, na logística reversa, sendo de obrigação, né, fazer do fabricante essa coleta e essa disposição, né, desses resíduos. Então, as ações propostas de acordo com as carências identificadas e as demandas, né? Então, a gente propõe campanhas para estimular os catadores autônomos a se associarem a alguma cooperativa. Essa também foi uma questão, né, quando a gente fez a visita no município, que foi identificado que existem muitos catadores, né, autônomos que eles não fazem parte de nenhuma cooperativa, então a gente prevê essa ação. Implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal nos locais, né, de descarte inadequado, tanto de resíduos domiciliares quanto de construção civil, e que tenha fiscalização da Prefeitura, né, para inibir que as pessoas continuem fazendo isso.
expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município. Então, como a gente vê, né, uma pequena porcentagem do município que é contemplado com a coleta seletiva, então a gente propõe expansão. E importante também com a expansão é que tenha a divulgação nos locais, né, onde não eram atendidos, informar que agora vão ser atendidos com a coleta seletiva, qual dia que vai passar o caminhão, como deve ser feita a separação desses resíduos, né, para que a população saiba que essa expansão ela seja efetiva. Instalação de mais ecopontos, revisão da taxa cobrada para execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, aumento da frota de coleta utilizada no município, né? Como a gente viu, a capacidade instalada é menor do que a geração de resíduos no município. Então, revisão dos roteiros e ampliação do serviço de varrição de vias e logradouros públicos. Aumento do número de contetores por todo o município, também essa foi uma questão identificada, né, que a gente viu que a maioria dos contetores eles estavam na área central do município, e a aquisição de uma balança de pesagem para o aterro de inertes. Então, em relação aos investimentos, né, são previstos aqui em medidas estruturais até 2033, aproximadamente 6 milhões e 500 mil, e de 2034 a 2041, aproximadamente 6 milhões, e em medidas estruturantes, 650 mil, e de 2034 a 2041, 593 mil. Então, aqui tem um gráfico mostrando os investimentos, né? Então, a gente percebe que tanto no primeiro período, né, no curto e no médio prazo e no longo prazo, a maior parte dos investimentos está direcionado para os investimentos estruturais, sendo que isso total, né, a total porcentagem aí dos investimentos é direcionada para processamento e destinação final, sendo uma maior parte até 2033 e um pouco menos de 2033 até 2041. Então, a gente finaliza aqui o prognóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e abre agora para contribuições, dúvidas, complementações, vocês fiquem à vontade. Obrigada, Ana Flávia. Então, mais uma vez, a gente abre espaço para considerações, pessoal. Claudinei está com o microfone aberto. Claudinei, gostaria de complementar? Sim, eu gostaria. Tem vários pontos do trabalho apresentado que eu vou comentar, tá? O primeiro, referente aos caminhões da coleta seletiva, esses caminhões hoje são fornecidos pela prefeitura por meio de um contrato de locações de caminhões tipo baú, tá? Então, não são veículos da prefeitura. São veículos de uma empresa contratada e a prefeitura cede esses veículos para as cooperativas, ok? São 10 veículos por enquanto. O outro caminhões CCL, que são os computadores. Ao nosso ver, a frota atual, ela atende sim a demanda do município, tá? Por exemplo, a média atualmente gerada aqui em Sorocaba por mês está em 17.500 toneladas. Se você dividir isso por 2.700 viagens ao mês, nós temos uma média de 6,48 toneladas por viagem, tá? E a capacidade de cada CCL é de 8 toneladas. Então, tem um espacinho ainda, entendeu? Outra questão. Os containers. Sorocaba, ela conta com aproximadamente 95% da malha urbana containerizada. Então, não é só o centro, não, ok? Ecopontos. Nós temos atualmente 4 ecopontos, que recebe cerca de 2.400 metros cúbicos de resíduos, né? Isso diminuiu bastante a questão do descarte nos pontos viciados. As embalagens de agrotóxicos. Eu entendo que isso deve ser absorvido pela logística reversa, não pelo município. Tá? Os pontos principais são esses que eu gostaria de pontuar, tá bom?
Tá ok, obrigada, Claudinei. Então, só vamos... Caso seja necessário, eu envio a documentação, tá? Atualizada da nossa containerização, dos ecopontos, da frota. Tá ok. Em relação à cooperativa, só uma pergunta, então, que é o que a gente analisa ali nos fatores, né, para determinar a porcentagem de crescimento. Então, esses veículos que eles são alocados com essa empresa, caso um tenha algum defeito, alguma coisa assim, há a substituição pela empresa? Sim, com certeza, está previsto no contrato. Beleza. Com a Então, empresa, isso é o ela tem que suficiente. substituir em 24 horas. Tá, beleza. Então, isso aí a gente vai levar em consideração, sim. Sobre a frota atualmente utilizada, eu fiz uma estimativa ali, porque até a gente solicitou como estava sendo feito, qual era a frequência, né? E acabou que o pessoal da secretaria ficou de enviar, a gente cobrou e acabou não sendo enviado. Então, assim, eu não soube exatamente quantos caminhões são utilizados e quantas viagens eles fazem por dia. Realmente isso faz diferença, né? Para Sim. determinar a capacidade instalada. Então, isso, Claudinei, eu vou te solicitar para você já, né, se já tiver pronto para nos enviar, porque isso aí eu já faço um novo cálculo, né, e já tem a nova capacidade instalada. Então, aqui até anotei em relação à quantidade que você falou por mês, e sobre os contentores, teve alguma aquisição, então, desde 2021 até agora? Teve sim. A nossa Sim. a coleta mecanizada, né? Ela está nesse percentual que eu falei desde 2019, praticamente, né? Então, inclusive, ela vem expandindo de forma gradativa conforme o crescimento dos bairros. Logicamente que nós temos um teto do contrato, né? Por sinal, estamos bem próximos desse teto, mas para vocês terem uma ideia, todos os bairros recentes que eu posso citar dos últimos 2 anos já foram contemplados, né? Então, é só bairro que está surgindo agora, né, que ainda não estão totalmente instalados, que não foram contemplados. Tá? Tá ok. Eu excluo dessa conta os condomínios e loteamento fechado que tem a legislação própria. Tá? E quando eu falo a malha urbana, eu excluo esses 2 tipos de empreendimento, tá bom? Tá ok. Eu vou manter essa ação no plano, porque também é interessante, ao longo do tempo, caso vocês precisem de financiamento, por exemplo, para adquirirem, é importante que essa ação ela esteja no plano, né? Então, acho que vale a pena eu manter ela lá, pode ser? Pode. Então, tá ok. E sobre os ecopontos, eu entendo que você falou que realmente diminui, né? Mas só que para a gente pensar no tamanho de Sorocaba, 4 ecopontos não é o suficiente, né? Que foi que a gente identificou. Então, eu acredito que seja importante ao longo desse tempo, porque a gente está prevendo até 2041, né? Então, até em 2041. Até em 2041, eu acredito que necessite, né? Atualmente, eu acho que já seria interessante a implementação de mais ecopontos. Então, até 2041, assim, são os próximos 20 anos, né? Então, vai ser necessário também que vocês aumentem esse número. Você Sim. concorda? Sim, é que no momento foi o que conseguiu implantar, mas eles foram implantados de forma estratégica. Um em cada zona da cidade, de forma que não fique tão distante com moradores usarem esses ecopontos, né? Uhum, sim. Assim, outra questão que eu vou comentar, nós estamos aqui trabalhando numa PMI que vai se transformar numa PPP. E através da PPP, todas as demandas serão supridas e tem um horizonte longo, né? Para 30 anos, no caso dos ecopontos, serão implantados conforme você está dizendo, uma quantidade bem maior, entendeu? Sim. Assim Então, como a modernização, essa PPP, ela está sendo projetada para 30 anos, então todos os serviços, também as quantidades foram projetadas para esse período. uhum, A questão da PPP, eu não posso afirmar ainda, porque
ela está ainda no estágio da PMI, entendeu? Então, eu não posso falar que vai ser implantada, porque, logicamente, vai ter que acontecer a licitação e tal, uma série de coisas. Tá, ok. Mas, assim, com certeza, o nosso horizonte aqui em Sorocaba, na gestão dos resíduos, será, assim, melhorado ainda mais, né? Que o nosso, tem pesquisa por aí, recente, que o índice de qualidade de serviço prestado aqui é uma das melhores, né, com uma cidade desse tamanho, né? Sim, não, com certeza. Foi um ponto até que eu realcei no começo. E sobre a questão da logística reversa, a gente sabe que é muito. Esse assunto é delicado, né? Que na verdade deveria realmente ser as empresas, os fabricantes, né, que deveriam fazer essa logística reversa mesmo, mas muitas vezes falta. Então, o que que acontece? Eu mencionei isso porque os pneus têm a Reciclanip, que a gente assim tem analisado os municípios daí de São Paulo, até aqui também em outros estados também a Reciclanip fazer esse papel de fazer essa coleta desses pneus. Então, a prefeitura tendo somente um ponto, fazer essa parceria, sabe, com a Reciclanip para ter o recolhimento, porque acaba que não tendo essa destinação assim adequada, acaba que fica o descarte é inadequado, né? Fica em locais que não são os principais. Então, assim, os pneus têm a Reciclanip, que a gente vê que funciona, e também as embalagens dos agrotóxicos, a gente tem visto a Diaesp, que tem faz esse trabalho no estado de São Paulo. Então, podem ter galpões próximos, que aí a gente já viu um município que a ADS vai lá e 2 vezes por ano faz essa coleta, dependendo da quantidade, né, que vai ter, se tem uma geração muito maior, pode ser que essa frequência seja maior. Então, acho que é importante, assim, esses 2 pontos que são que a gente, analisando, né, a gente está fazendo a revisão de vários planos, a gente viu que essas 2 parcerias têm dado certo. Então, acho que isso pode ser benéfico para o município, né? E não tem nenhum custo, assim, nenhum custo direto, né? De você pagar alguém, mas vai ter o custo do local que você vai ter o recolhimento, mas acredito que vai ser benéfico para o município também para evitar que isso seja descartado de forma irregular. E os agrotóxicos, principalmente, né? Que aí tem a questão de saúde também, né, da população ficar segura em relação a isso. Mas é só um ponto mesmo, a gente sabe que não é obrigação de vocês, mas é um ponto que a gente analisa e seria interessante, né, se vocês conseguirem evoluir com essa questão. Ok. Muito obrigada aí pelas suas contribuições e dúvidas, e eu conto com você para me enviar eu as posso frequências. enviar através do e-mail da Eri? Pode ser? Da Ellen? É isso? Pode, É isso? pode sim. Ela encaminha para mim. Eu falei Emily, porque eu recebi o e-mail da Emily. Não, mas é porque são as duas, é a Emily e a Ellen. Pode enviar em qualquer uma das duas. Tá, no documento, eu envio as planilhas, tá? Show. Muito obrigada. De nada, foi. Obrigada, Claudinei. Qualquer dúvida que vocês tiverem também em relação ao contato, eu deixei o nosso WhatsApp aí no chat, tá? Ao final também a gente vai deixar os e-mails dos técnicos também, mas pode ficar à vontade de enviar aí, tanto no da Emily quanto no meu. Mais alguém tem alguma dúvida iniciante, pessoal? A gente pode seguir para a drenagem? Tudo certo, né? Aceito sugestões. Tá certo, então vamos seguir para a drenagem. Bom dia novamente. Vocês estão vendo a apresentação direitinho aí? Certo? Beleza. É. Bom, então, como eu disse, né, meu nome é Isabela, eu vou apresentar hoje, então, de forma resumida, né, o prognóstico dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, aqui, para esse eixo do saneamento, né, no que se refere ao atendimento aí das áreas rurais por esses serviços, a gente considera as premissas, as diretrizes e as metas estabelecidas pelo Plan SAB. De acordo com o Plan SAB, o atendimento adequado nesse eixo do saneamento básico é equivalente à análise da existência de domicílios em risco de inundação.
Então, para avaliar o atendimento adequado, bem como o déficit e as demandas, né, o indicador sugerido pelo PlanSAB é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana. Esse indicador, ele é obtido, né, com base em um indicador do ISNIS, e o município declarou que no município, nas áreas urbanas do município, 99,8% dos domicílios não estariam sujeitos a risco, né? Estariam sem risco aí da ocorrência desses eventos. Isso equivale a dizer que 0,3% de domicílios urbanos estariam em risco. A meta estabelecida pelo PlanSAB para 2033 é de que 97,3% dos domicílios estejam sem risco de inundação. Então, a gente observa que o dado atual do município já está acima da meta estabelecida. E aí, nesse caso, então, a gente propõe a manutenção desse percentual, né, considerando aí o crescimento populacional, para que esse percentual seja mantido até o final do horizonte de planejamento. No que se refere ao atendimento aí das áreas rurais, a gente tende a utilizar o PSBR, né, que faz a análise do déficit aí em duas escalas, do peridomicílio e do sistema viário. No entanto, aqui para Sorocaba, visando aí atender às especificidades do município, bem como compatibilizar aqui as soluções de drenagem, a dos outros eixos, né, as premissas adotadas pelos outros eixos do saneamento, a gente considera que as populações de aglomerado rural, elas têm características suficientemente urbanas para receber soluções de drenagem urbana, soluções coletivas de drenagem urbana. E as áreas de rural isolado, né, elas são suficientemente isoladas mesmo, sem indicativo de apresentar aglomerações. O PSBR instrui, né, que a gente deve analisar o atendimento por rede de abastecimento de água. Então, no caso do município, não existe rede de abastecimento de água nessas áreas de rural isolado, então a gente entende que não existe aglomeração de domicílios e, portanto, não existe a demanda aí pelo manejo das águas pluviais nessas áreas. Então, algumas premissas foram, né, estabelecidas aqui para a distribuição das soluções desse eixo do saneamento, e para as populações urbanas, então, a gente propõe a manutenção do percentual por meio da utilização de soluções coletivas, que seria a rede de drenagem, né, os dispositivos de microdrenagem comumente conhecidos. A gente dá um foco, né, na utilização e na priorização de soluções de drenagem sustentável, né, visando sempre a infiltração das águas pluviais, o controle das águas pluviais mais próximo do ponto de geração. Então, a gente faz essa discussão, mas a premissa é realmente a utilização de soluções coletivas. Com relação para as áreas rurais, né, conforme eu disse, para as áreas de aglomerado rural, então, a gente está assumindo que essas áreas serão supridas aí também por soluções coletivas, né, de rede de drenagem, sempre priorizando as soluções sustentáveis, enquanto as áreas de rural isolado, elas não teriam demanda aí pelo manejo das águas pluviais, porque o indicador, né, a característica que é indicativo de aglomeração de domicílios e, portanto, da necessidade do manejo das águas pluviais, não existe, então a gente entende que não existe o déficit e a demanda. Então, para avaliar a demanda, basicamente, para esse eixo, a gente avalia, né, a meta de atendimento estabelecida lá pelo PlanSAB, a projeção populacional realizada aqui pelo consórcio no âmbito da revisão desse plano e a infraestrutura existente aí declarada pelo município. Com relação às principais carências, né, a gente pontua a ausência de cobrança aí pelos serviços de drenagem, foram identificados pontos críticos de alagamento e inundação na área urbana do município, e a gente foca aqui, né, na necessidade de atualização dos indicadores de drenagem e a confiabilidade dos dados existentes, que seria principalmente aqui no nosso caso, esse percentual de domicílios em risco, né? O PlanSAB, ele propõe a utilização desse percentual de domicílios em risco de inundação. Aqui a gente faz uma discussão no sentido de evidenciar a importância de contemplar também os eventos de alagamento e enxurradas. Então, seria interessante se o município conseguisse, né, fazer essa identificação de todos os domicílios aí sujeitos a riscos associados à drenagem, né, que seriam esses eventos de inundação, alagamento, enxurrada, movimento de massa, enfim, bem como, né, o de extensão da rede. Então, no cálculo da demanda, né, de forma simplificada, aqui a gente, como eu disse, a gente propõe a manutenção do percentual de atendimento declarado, que seria aquele 99,8%.
e um incremento no quantitativo de domicílios atendidos, em decorrência do crescimento populacional. Então, se está havendo crescimento populacional, a gente precisa ter um incremento, né? A gente assume esse incremento no quantitativo com a manutenção do percentual declarado. Com relação às ações propostas, então, a gente tem manter atualizado, né, o cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana, identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, identificar a existência de ligações cruzadas indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição dos sistemas de drenagem urbana, realizar as intervenções na drenagem urbana de forma a manter o percentual de 99,8% dos domicílios sem risco, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macrodrenagem, elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando os eventos de inundação, alagamentos e enxurradas, bem como aprimorar a rede de monitoramento hidrológico e o sistema de previsão e alerta. Com relação aos investimentos, né, estimados aí para o horizonte até 2033, foram estimadas 312 milhões para as medidas estruturais, para as medidas estruturantes 15,6 milhões. Para o horizonte de até 2041, somam-se mais 131 milhões em medidas estruturais e 6,5 milhões em medidas estruturantes. Aqui, dois gráficos comparativos, né? O primeiro compara os investimentos totais e permite a gente concluir, né, que os investimentos eles estão concentrados aí no curto prazo e que quase a totalidade desses estão provenientes aí das medidas provenientes das estratégias relacionadas às medidas estruturais. O segundo gráfico, ele compara os investimentos estruturais e permite observar que quase a totalidade dos investimentos estimados, eles estão relacionados à expansão da drenagem, né, em decorrência aí do crescimento populacional previsto. E que os investimentos estimados com o objetivo de reposição, né, da microdrenagem, eu evidencio aqui que eles são calculados com base na rede existente declarada pelo município. Então, a gente observa justamente essa concentração aí no curto prazo e a quase totalidade voltada para a expansão desses sistemas. Então, de forma resumida e rápida, esse foi o prognóstico de drenagem. Se vocês tiverem contribuições, e aí vocês podem comentar aí que a gente vai acrescentando no documento. Obrigada, Isa. Bom, chegando ao final aqui da nossa oficina, né, mais uma vez a gente abre espaço aí para que vocês possam fazer as suas considerações aí em relação à drenagem urbana. Márcio, por gentileza. Eu só queria fazer uma consideração, não é relativo especificamente ao eixo da drenagem, que eu vi que em relação aos três prognósticos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, vocês fazem uma projeção de investimentos aí para esse horizonte de 20 anos. Eu só queria saber se no prognóstico, né, tem detalhado, tem um detalhe maior de como seriam esses investimentos, o que está sendo pensado para cada eixo, para a gente entender como que vocês chegaram nesses valores. A metodologia ela está explicada lá no documento, né? E tem sim, a gente vai mandar depois também a base de dados, né? Com todos esses valores de investimento, o que está considerando cada um. Então, a gente tem um economista, né? Que foi contratado para fazer especificamente essa parte de investimento. E aí vocês vão receber esse material aí planilhado, né? E tem a metodologia no documento. Não sei se a Raíssa quer complementar de alguma forma. Não, acho que é isso mesmo que a Isabela mencionou, né? Se vocês quiserem propor, a gente pode ver com ele se é possível ou não. E que, assim, caso não seja, a gente dá um retorno para vocês. Olha, não foi por isso, enfim. A gente tenta verificar essas questões. Eu queria só, a respeito de drenagem, eu vi, no diagnóstico está mencionando, né? Eu também vi reportagens aí a respeito do plano de macrodrenagem, que parece que foi aprovado um recurso no final do ano passado, 2022.
Então, eu imagino que esse plano esteja em elaboração. Eu queria só uma confirmação, assim, de como que está esse plano, se ele já está pronto, eventualmente, como que está essa questão. Não, o plano não foi revisto ainda. A gente estava com esse pleito aberto junto ao FEIDRO, inclusive a gente recebeu a confirmação hoje da aprovação dele. E foi aprovado o pleito e agora a gente vai dar andamento na revisão. Ah, não, excelente, porque... A ideia é fazer a contratação esse ano ainda, e para o ano que vem já está com ele todo elaborado já. Não, perfeito. É porque tem um plano de macrodrenagem bem antigo, né, de 98, então a gente acaba não propondo a ação aqui específica para o plano, né, de drenagem. Também já tinha visto reportagens aí sobre o assunto, então acho que eu vou manter desse jeito mesmo. A Obrigada, gente recebeu a confirmação hoje, daí a ideia agora é fazer a licitação no segundo semestre, para estar com ele concluído no ano que vem. Perfeito, obrigada. Mais alguém, pessoal? Acho que tá tudo ok, né? Tá, joia. Alguém teria alguma coisa? Ah, pode Acho que o ficar à Claudinei vontade, quer falar. Claudinei. Sim. Já tem uma previsão de conclusão do plano? Então, eu ia falar sobre as próximas etapas agora, Claudinei. Pegando o gancho. Ô, Isa, passa o próximo slide, por favor. Então, a gente criou um site, né, que é pmsbcerizo.com.br, no qual tem todos os produtos aí, né, desde o início da elaboração da revisão do plano, né? Então, assim, além de ter os produtos que foram elaborados, a gente também tem a gravação da primeira oficina e vamos subir com essa gravação também, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação aos produtos, vocês podem ficar à vontade em acessar aí informações referente ao Cerizo, né? Todas as informações dos 29 municípios estão aí. Então, assim, o próximo passo agora, né, é pegar esses ajustes, essas contribuições que vocês passaram para a gente, né, essas considerações, e fazer uma readequação do produto, analisar e fazer uma readequação dele, e aí nós vamos disponibilizar nesse site para consulta pública. Então, né, nós vamos deixar aí no prazo antes da audiência pública, que é o último evento, né, que aí a previsão para acontecer é no próximo mês, em julho. Então, assim, a gente vai precisar muito do apoio de vocês, né, como um todo, para fazer essa divulgação aí do produto, para que todas as pessoas tenham acesso, né, assim como a sociedade civil, né, os moradores, para que eles possam ter acesso a esse documento e dar as suas contribuições também. Então, respondendo a sua pergunta, Claudinei, o nosso próximo evento, possivelmente, ele vai acontecer no próximo mês, tá? Que é o último, que é a audiência pública, onde que a gente vai apresentar todos os passos, né? O diagnóstico, o prognóstico, para poder estar encerrando aí esse processo de revisão do plano. Ok, obrigado. Por nada. E a gente vai precisar, como eu disse, né, muito do auxílio de vocês, né? Nesse processo de divulgação mesmo, da abertura da consulta pública, né, para que as pessoas tenham acesso a esse documento. Tá ok? Possivelmente, assim, na próxima semana, né, ou no início da outra semana, a gente já entra em contato com vocês para disponibilizar o documento. E aí, caso vocês tenham alguma coisa a acrescentar ainda, né, tem um e-mail aí das técnicas, assim como vocês já têm o contato da Emily, eu passei o nosso WhatsApp pelo chat também, né, aí vocês podem ficar à vontade em nos contactar aí dentro da próxima semana, para a gente fazer esses ajustes e disponibilizar o documento. Certo? Certo. Tá, joia. Mais alguém? Teria alguma consideração para fazer, para a gente encerrar nosso evento? Alguma dúvida em relação às próximas etapas também? Não? Tá, joia. Então, gente, mais uma vez eu agradeço a participação e a disponibilidade de vocês. Ok? Obrigada a todos. Bom dia. Até mais. Bom dia, obrigada. Tchau, obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau, pessoal.